Olá, minha amiga artesã! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão. Agora, este episódio número 46, nós falaremos sobre um assunto que tem um monte de gente que corre. Vou conversar de dinheiro, não quero falar, não quero nem ver, não abre nem um extrato da conta porque acha que vai se desesperar. Se você é essa pessoa, você já tem familiaridade e quer saber mais sobre dinheiro, sobre como lidar com seu dinheiro, conhecer mais sobre finanças, esse episódio é para você. É episódio para a família toda, porque vocês vão ver que falar com as nossas crianças sobre dinheiro é uma coisa importantíssima também. E traz o maridão, traz o namorado, todo mundo para assistir esse episódio aqui. Eu já vou pedir desculpa no início, eu vou ficar um pouquinho ofegante, mas é porque eu tô com crise alérgica, mas vai dar tudo certo. Se der um espirro aqui, um acolá, tá tudo dentro do script. E esse episódio é um oferecimento da nossa queridona Tecbond Artesanato. Você que vive da sua paixão, você que é artesã, com certeza usa Tecbond. A Tecbond, ela não é escolhida pelas artesãs à toa. Com certeza você que quer garantir qualidade para os seus clientes, durabilidade para os seus produtos, você quer usar o que tem de melhor no mercado. E Tecbond Artesanato hoje é a melhor linha de colas e adesivos que nós temos disponíveis para nossas amigas artesãs. Além disso, a Tecbond tem uma coisa que eu amo, que é a preocupação genuína com o artesão. Não é à toa que no desenvolvimento das suas colas, em todo o processo, todos os artesãos acompanhando foram também integrantes desse processo. Então, diversas vezes a Tecbond consultou para saber da qualidade, saber como servir melhor. Então, a empresa que faz isso, queridona, tem nosso coração. Você que quer viver da sua paixão e essa paixão é o artesanato, com certeza você é fã também da Tecbond Artesanato. Então, esse episódio é uma promoção Tecbond e eu espero que vocês amem esse episódio assim como eu. Não estou sozinha, hoje eu não estou sozinha. Nosso primeiro convidado aqui, que vocês já sabem que quase, né? Sempre que dá, ele está disponível. Professor Caíto Ortega. Seja muito bem-vindo, Caíto. Obrigado. Vocês que estão assistindo também, muito obrigado. Estou aqui, consegui um... Primeira vez no estúdio novo. Como é que você está Justamente. se sentindo? Importante. É importantíssimo. Né? Elite, entendi, muito bom. E outra convidada que está à mesa com a gente, ela é autora desse livro, que já tem, como diz ela, um palavrão já no título, que é Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida. Gente, estamos hoje aqui com a Simone Zanella. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Thalita. Ai, é um grande linda. prazer estar aqui com vocês, com essa energia contagiante, né? Porque é uma energia Muito linda, viu? Aqui, querida, é o fogo na virilha. Ah, muito bom! Você sabe que desde que eu encontrei você naquela possibilidade daquela palestra lá de mulheres empreendedoras aqui na cidade, eu já estava ansiosíssima para trazer você, porque eu gosto muito da forma como você fala sobre dinheiro e aliado a essa visão de propósito de vida, que faz todo o processo ter total sentido, porque muitas pessoas não têm esse olhar justamente pela falta de conhecimento, né? Como eu falei no início, dinheiro ainda é um assunto cheio de tabus. Como a gente tem, né, essa... A palavra em si, ela já gera polêmica, né, Sim. Thalita? A palavra, ela já parece que ela tem esse carregamento. E é importante você tocar nisso, porque, veja bem, dinheiro é uma energia neutra. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nós é que carregamos isso, Sim. né, devido ao nosso mindset, nosso comportamento, ao nosso modelo mental, porque dinheiro em si é para ser uma energia extremamente positiva. Olha, gente, já estamos arrepiados, entendeu? Vamos falar sobre dinheiro e muito. E quem é aluno da escola de artesã sabe que quando o assunto é dinheiro, o professor Caíto está colado, né? As meninas vão pro armarinho fazer compras, ele está na mente delas, dizendo assim, não compre o que você não precisa, não compre o que você não precisa. Fala se não é. E Simone, eu queria que você se apresentasse, porque o professor Caíto as meninas já conhecem, mas se apresenta rapidamente para quem não conhece ainda, mas já vai te seguir agora lá nas redes sociais. Quem é a Simone? Então, eu sou Simone Zanella, eu sou especialista em neurociência e fiz um alinhamento também dessa questão da comportamental em relação ao dinheiro, né? Estudar o comportamento humano financeiro, com a questão fiz um MBA também na área de administração, finanças e geração de valor, justamente para fazer essa convergência. Eu queria entender o seguinte, como é que as pessoas se comportam com o dinheiro, né? Independente de faixa etária. Sim. Né? Vamos pegar jovens, adolescentes, crianças, adultos, pais, profissionais, empresários, né? De diferentes
faixas etárias, para a gente compreender, porque é diferente, né, Thalita? Nós vamos perceber assim, que tem algumas coisas que elas são padrões, porém, a maioria de nós vai depender do nosso modelo mental. Sim. E o quanto que a gente traz, né, de crenças, da nossa família, do que a gente presenciou. Tem coisa que a gente repete porque foi o que a gente viu. E ou a gente vai no contraponto porque não quer de jeito nenhum viver o que os nossos pais viveram, avós, enfim. Então, o dinheiro também é repleto disso, daquilo que nos foi ensinado e do que não nos foi ensinado, né? Sim, ó, eu gosto de fazer um parâmetro, né, com a questão da economia. Vamos olhar para a nossa economia do país. Nossa economia, ela está assim por quê, de fato? Né? Vamos questionar, por que a nossa economia está assim? Será que nós não queremos lidar bem com o dinheiro ou será que nós não aprendemos a lidar bem com o dinheiro? Então, assim, são coisas diferentes. Porque se você olhar, vamos pegar a questão da infância, como você trouxe muito bem. A grande maioria de nós aprendemos a construir um modelo mental, a gente fala construir sinapses, né? Construir um programa capaz de lidar bem com o dinheiro. Mas se nós pegarmos a nossa história, nós vamos perceber que nós não aprendemos a fazer isso. Nós não aprendemos a jogar informações sobre dinheiro para a nossa cabeça. E isso faltou. Isso acabou gerando um analfabetismo financeiro mundial. E isso é seríssimo, né? Porque então a gente quer cobrar, nós queremos cobrar das pessoas, nós queremos cobrar da humanidade, nós queremos cobrar um cenário econômico melhor. Os economistas, se só as estratégias funcionassem, nós estamos cheios de economistas alto nível, né? Estudando a economia do país. Então, isso mostra para nós e comprova para nós que não é só isso. Que existe por trás de todo esse contexto esse processo emocional, vamos dizer assim, junto a um processo de cognição que envolve o nosso programa mental. Então, quer dizer, nós vamos ter que jogar crenças, como você falou, eliminar crenças limitantes, nós vamos ter que reconstruir o programa a partir daquilo que você quer como resultado. Né? Sim. E não simplesmente você parar e pensar que continuar agindo de maneira automática em relação ao dinheiro vai te trazer um retorno da maneira como você gostaria. E correr atrás do dinheiro não é a solução. Eu sempre tive essa crença. Eu tinha assim, Caíto fala, tem que economizar, tem que economizar. Na minha cabeça é como se eu só precisasse fazer mais. Isso. E como se funcionasse só isso, né? Que nada. Só que aí o que acontece é que a gente o gasto vai crescendo conforme você vai ganhando e acaba indo para um cenário quase que sempre igual, né? Você quer comentar sobre isso, Caíto? Não, você falou uma coisa muito interessante que tá muito vinculada à questão comportamental. Isso. Porque eu me lembro aqui uma analogia que eu tinha dado uma lida e foi dada uma sugestão para duas pessoas que eram muito ricas, uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. E aí retiraram do rico todo o dinheiro que ele tinha e ofereceram para o rico R$1 milhão e para o pobre R$1 milhão. E aí eles perceberam que esse pobre, né, a história fala, que estava imaginando como é que ia gastar aquele R$1 milhão. Vai fazer uma alta festa, ia torrar o dinheiro, ia convidar muita gente e tal. Enquanto o rico já estava imaginando vender o carvão e a carne para esse rapaz que estava ali. Então, assim, com um certo tempo, aquele suposto rico ou aquele cara ia ficar rico de novo. Mais do que... E aquele cara ia voltar a ser pobre. E a questão não é ter dinheiro ou não. A questão é comportamental. É mentalidade. Como lida, né? Como vai lidar com esse dinheiro. Perfeito. E isso ainda você já está entrando no conceito da conscienciosidade financeira. Sim. Porque, veja bem, como é que nós medimos o nível de conscienciosidade financeira de uma pessoa? Porque, primeiro, o que é conscienciosidade financeira? Sim, boa, que é o nome que você escolheu para estar na capa, para ser título, então não foi à toa, né? Não, e me xingaram, não, você não pode botar esse nome do seu avô. Isso é comercial? Simone, vamos trocar isso. Você não vai vender, você não vai ganhar dinheiro. Então, veja, é proposital também o nome. Por quê? Porque nós já queremos mexer com essa questão cognitiva. Quer dizer, você vai ter que pensar, conscienciosidade, né? Que palavrão é esse? Também gera uma curiosidade, se for pensar, né? Exatamente. Então, o que vem a ser conscienciosidade financeira? É a capacidade que nós temos
de autorregular os nossos impulsos em relação ao uso do dinheiro. Então, eu tenho que aprender a controlar o que eu sinto em relação ao dinheiro. Como eu ajo, o que eu vou fazer, se eu vou caminhar para a questão de planejamento ou não. Né? Então, isso tem a ver com o que você estava trazendo nesse exemplo do pobre e do rico. Que nada mais é do que a mente pobre e a mente rica. Sim, sim. Né? Então, na hora que você para e pensa, se você ganhar R$1 milhão hoje, o que você vai fazer? Então, se nós pensarmos assim, poxa, eu vou poupar. Opa, eu já tenho um nível de percentual de conscienciosidade um pouquinho maior. O outro fala, eu vou planejar primeiro. Opa, outro nível de conscienciosidade. Aí vem aqueles que você trouxe o exemplo, né? Eu vou gastar, eu vou fazer festa, eu vou... Aí você já percebe que o nível de conscienciosidade financeira já é baixo. Por quê? Porque a pessoa ela não está preocupada com o futuro dela, ela não está preocupada em planejar, ela não está preocupada em se organizar, em poupar, né? Então, seja a profissão que for que nós tivermos, ou a maneira que for, como chegar esse recurso financeiro até nós, se nós desenvolvermos conscienciosidade financeira, tudo muda. O cenário vai mudar, a humanidade vai mudar, a vida das pessoas vai modificar, né? Porque nós estamos pensando diferente em relação a esse recurso que é o dinheiro. Sim. Você quer fazer um comentário? Eu tenho uma pergunta para os dois. E é legal porque eu tive a oportunidade de ministrar uma aula numa escola fundamental na Bahia. Ah, que bacana. E já no 7º ano, essas crianças já tinham aula de empreendedorismo. Excelente. E tinha, inclusive, o professor deles foi o meu professor lá no curso de economia, era um doutor. E eu fiquei impressionado, porque ele era um doutor muito respeitado, a esposa dele também, uma outra cientista política também. E ele estava numa sala de 7º ano falando sobre empreendedorismo, sobre projetos, e ele falando sobre porquinho, sobre poupar. E para uma turma que, assim, a gente pensa e olha assim, não, só quer brincar, só quer videogame, mas estava ali e as crianças ali interagindo com ele ali. E eu falei, que impressionante. E já entendem muito. Olha, que eu tive uma experiência dentro disso que você está falando. Nessa semana retrasada, eu fui chamada para dar uma palestra na Uniamérica para os adolescentes. Eram quase 300 adolescentes de 15 a 18 anos, jovens, né? Quando terminamos a palestra, a gente abriu para perguntas. Aí eu pensei, poxa, eles não vão perguntar, né? Gente, eles fizeram fila para perguntar. Olha. Eles iam lá na frente fazer perguntas assim, de investimento. O que eu faço com a questão de aluguéis? Isso é uma boa questão de renda passiva? Cara, eu fiquei assim, encantada por reconhecer, como você falou, os jovens, eles estão interessados, muito mais do que na nossa época, sabe, Thalita? Sim. Que é o que você trouxe. Eu acho assim que hoje tudo está muito mais disponível, a tecnologia melhorou, tudo mudou. E essa disponibilidade, ela é muito mais atrativa para a gente começar a conhecer mais sobre dinheiro, falar sobre o dinheiro de uma maneira mais natural. E isso está envolvendo as pessoas. Eu acho que foi a questão também de descentralizar, porque por muito tempo também era o homem que assumia uma função de cuidar do dinheiro. E hoje a gente já vê mulheres assumindo esse lugar, crianças ou jovens que começam a fazer alguma renda extra, ou até recebem uma mesada, mas quer administrar. Então tem já essa curiosidade. A internet, né, tornou acessível muito conteúdo, enfim, mas tem muita coisa também que a gente vê por aí que é muita bobagem, né? Que não se aplica ao dia a dia, né? E aí o jovem, se tratando do jovem principalmente, nós temos que prestar atenção para que eles não criem atalhos, né? Sim. Para gerar recurso de uma maneira sadia. E é por isso que eu acho que é muito importante, você usa um termo ProEx ali, que depois você vai comentar sobre ele. Muito bom. Mas... Aí tu estudou muito, mas tô chocada com isso. Não, mas me interessa o conteúdo. Mas eu falei, assim que eu comprei o livro, que eu encontrei com ela e ela autografou e tal, eu falei, Caíte, você tem que ler esse livro, porque a questão do dinheiro, eu já vou deixar você concluir, a questão do dinheiro não é só saber a teoria. Na teoria tudo é lindo. E parece fácil, Menina, né? você fala assim, entendi tudo. Aí só quando... fazer.
Quando vai pro negócio, você diz, agora me lasca, agora me perdi, entendeu? E é por isso que a gente até comentou antes de começar o podcast que me incomodou. E a intenção do livro, eu acho que a todo momento, é trazer esse desconforto saudável né, na leitura. E trazendo também essa fala sua de que você está sentindo hoje uma mudança de comportamento dessas jovens crianças, né? E é importante trazer esse viés, esse olhar diferente, para que a gente não tenha hoje uma fase de novos investidores com frios, calculistas e com eu acho foco totalmente no materialismo. Justamente, né? porque tem que ter esse cuidado, porque estamos trazendo nessa nova versão aí grandes empreendedores jovens, novos milionários também, agora desumanos, no sentido nesse sentido aí. É seríssimo o que você está falando, porque assim, um dos objetivos dessa obra foi justamente eu pensar da seguinte maneira: eu queria desconstruir um pouco essa idealização da riqueza, sabe? Porque assim é real o que você está colocando. Hoje o que os profissionais querem? É enriquecer? Ou escolher uma profissão que dê dinheiro? Sim. Né? Agora, vamos pegar as áreas que mais geram recursos. Quais são as áreas que mais geram recursos? Medicina, ciências da computação, porque a tecnologia está avançadinho, programadores, engenharia, área digital, engenharia, né? Agora, isso se a gente pensar de uma maneira, vou colocar entre aspas, de uma maneira mais materialista. Sim. Porque, no fundo, o que gera mais recursos são aqueles profissionais capacitados, qualificados, preparados e diferenciados. E isso é uma realidade. Do contrário a isso, nós estamos formando profissionais sem propósito de vida. E aí, eu arrisco em dizer que é uma das propostas do livro, que a nossa humanidade ela está, assim, na questão financeira, porque as pessoas não têm um propósito de vida claro. Quer dizer, eu não sei por que eu nasci. Eu nasci para fazer o quê, de fato? Então, isso é seríssimo, né? Porque aí você pensa assim, poxa, eu já vi colegas, filhas de amigos, colocando assim, poxa, teu filho está fazendo medicina, o meu não quer fazer. Aí eles insistem para o filho fazer. Aí eu te pergunto, mas insiste por quê? É a vocação dele ser médico, não é? Sim. É a vocação dele ser economista. Não que a gente não possa fazer, vamos dizer assim, e deve, né? Eu gosto muito de buscar o conhecimento, e eu gosto dessa convergência. Então, quando você me falou de você ser economista e trabalhar com a visão da medicina, eu estou tentando trabalhar isso com meu filho desde que ele entrou para a faculdade, justamente para tentar sustentar essa visão do dinheiro de uma maneira diferenciada. Sim. Né? Para que não se crie essa idealização do milionário, do bilionário, do trilionário, e aquilo nunca pare, ário, sendo que se perdeu o sentido do dinheiro já faz muito tempo. Sim. Né? Eu não culpo quem pense assim, porque durante muito tempo eu pensei dessa maneira. Exatamente. As pessoas brincavam comigo, falavam assim, você só pensa em dinheiro, você só visa o dinheiro, e às vezes não é essa visão que a gente imagina. Deixa eu botar isso aqui para poder. Até se der para desligar um pouquinho. Gente, tá um frio, queridona. Você não tá entendendo. Já desliguei. Obrigada. E essa é a visão, porque a gente fica realmente impressionado, viu, com o que está acontecendo hoje no momento. Mas deixa eu colocar, Simone, todo mundo na mesma página. Aqui nós falamos com empreendedoras. Ótimo. E que escolheram viver da sua paixão. Então, a gente tem pessoas que assistem, que são de várias áreas, mas a grande maioria são artesãs. São mulheres que viram no artesanato. Eu, por exemplo, o artesanato chegou depois da maternidade. Eu, formada em balé clássico, tinha 2 escolas, mas não me vi voltando a trabalhar com balé depois que meu filho nasceu. Entendi. Ele nasceu prematuro, nasceu com necessidades ali que eu precisava realmente dar uma atenção para ele e tinha que estar em casa. Então, nós sentamos, conversamos, falamos sobre finanças, né? Eu não, porque eu ainda estava uma vida louca. E aí ele falou, olha, não tem problema, o primeiro ano aí de Benjamin, você pode ficar em casa e eu vou assumir, porque de fato ele é o momento que ele precisa e vai ser importante. A gente sabe o quanto isso reflete na educação, no desenvolvimento ali da criança. E nisso, como eu comecei a trabalhar com 13 anos, a gente não sossega. Eu falei assim, como é que se eu quisesse comprar um chinelo, eu tinha que pedir para ele?
aquilo doía, sabe? Quanto tempo que eu já não pedia mais dinheiro nem pra minha mãe. Sim. Então, assim, aí eu comecei a fazer o artesanato como terapia. E aí algumas pessoas começaram a perguntar, você vende? Eu falei, não vendia não, mas agora eu vendo. Você quer comprar? E comecei a vender, ainda sem entender de precificação, ainda sem abrir CNPJ. Foi uma coisa meio que para ter o meu próprio dinheiro. E isso acabou se desenvolvendo num negócio. Passei em várias reportagens na televisão, até que várias outras mulheres pediram para aprender junto comigo o que eu fazia. Fantástico. E eu faço hoje, né, não mais o passo a passo, que foi como eu comecei, mas o business do negócio mesmo, artesanato. Então, assim, ele cuida das finanças, ajuda as meninas a precificar, né, os produtos, porque é uma dificuldade, a gente faz, mas quanto é que vale isso, né? Então, tem que saber. E aí, o outro dilema é, beleza, eu tô conseguindo fazer dinheiro, mas e agora? O dinheiro chega e eu não sei como cuidar dele. O que fazer? O que fazer? Que dinheiro é meu, porque como é um produto... Artesanato tem peculiaridades, né? Você não compra e revende, você faz. Então, envolve o custo da produção. Entre esse dinheiro, o que é mão de obra, o que é para repor material. Tem toda a logística disso, né? Sim, aí é interessante, ó, 2 pontos importantíssimos aí do que você está trazendo, né, Thalita? A questão de, viva a sua paixão. Você veja, viver a sua paixão... Tem o sentimento de propósito de vida. Sim. Quando você fala isso, assim, a gente sente propósito de vida. Né? Então, isso é interessante. Agora, olha só. Quando você fala dessa questão de que você vai gerar um produto, vai criar um produto, aí nós temos a questão da geração de valor. Né? A geração de valor... é o que agrega ao produto que você vende. Então, muitas vezes, você vai achar a mesma calça jeans, né? O mesmo tecido, o mesmo recorte, tudo com etiquetas diferentes. Uma vai valer R$1.000, a outra vale R$100. Aí entra a pergunta. Quanto é que o seu trabalho vale? Né? Aí Sim. entra a questão de agregar valor àquilo que você, de fato... sente que vale, né? Sim. E nós é que precificamos o nosso trabalho. Exato. E o nosso trabalho, né, desde que a gente começou, foi tirar tanta artesã que praticamente trocava dinheiro. Perfeito. Porque achava que as pessoas não vão, se eu colocar o preço justo, as pessoas não vão comprar. Ou, sei lá, eu prefiro trabalhar com um preço mais barato do que ficar sem vender. Crenças Isso que a gente tem a ver tem, com né? crenças, exatamente. Porque, veja bem, ó, o que faz você... A gente pega muito o profissional recém-formado. Né? O profissional recém-formado, ele traz essa crença, né? E agora, será que o meu trabalho vale, ele não vale? Então, aí tem que ficar muito claro que é a tua crença. Porque, assim, claro, você não vai entrar no mercado querendo cobrar um valor de quem já está há 30 anos no mercado. Isso também não é muito coerente, né? Porque nós temos que desenvolver credibilidade, nós temos que aprender a ir caminhando nessa questão da confiabilidade para que a gente consiga crescer no mercado. Agora, não é justo você atribuir um valor que não faça sentido com o tempo que você dispensa ali, com o valor daquele produto, com toda aquela... com tudo que você doa. A criação, né? O processo criativo. A criatividade. Exatamente. Então, isso é seríssimo, porque isso tem a ver com geração de recurso financeiro. Sim. Né? E aquelas pessoas que escolhem o artesanato como uma renda extra. Exatamente. Que aí eu sei que você também fala muito disso, né? da Porque renda extra. poupar é importante, mas conseguir encontrar outras vias que possam gerar renda Exatamente. também é maravilhoso, né? Exatamente. Tem algumas que conciliam outros trabalhos com o artesanato. Então, assim, a gente tem um público bem amplo, que a paixão é o artesanato, mas que às vezes faz mais de um trabalho para poder somar ali a renda familiar. Olha, a renda extra, ela é um ponto na vida dos profissionais hoje de qualquer área que nós não podemos mais ficar sem renda extra. Em qualquer área. Não depender de uma única fonte, Não depender de né? uma única fonte. Então, sejam profissionais liberais, sejam autônomos, sejam comerciantes, seja qualquer área, né? Mesmo eu trabalho com a questão da área de finanças. É o quê? Meu batom? Desculpa. Não, fica tranquilo. Né? Quando o Caíto vem é zoeira. Eu não consigo levar a sério, brincadeira.
Você cortou assim, Simone. Vai, Simone. Não, essa questão, né, da renda extra, de que seja a área que for, hoje nós não temos como. Então, eu mesma na área de finanças pessoais, né, que eu trabalho muito com essa questão do dinheiro em si. Sim. Assessoria financeira, trabalho com treinamentos, cursos, palestras, né, e outras alternativas. Mesmo eu também não fico focada apenas na área de finanças. Então, quando eu tenho outras possibilidades, porque a renda extra ela tem duas maneiras de você trabalhar a renda extra. Ou de maneira ativa ou de maneira passiva, né? De maneira ativa é você, de fato, assumir um outro trabalho, né? Um outro papel, onde você dedica o seu tempo. Sim. Agora, a renda extra, ela passiva, aí você já pode ter um imóvel que te renda, né? Ou ações, ou uma outra coisa assim que te renda de uma maneira que você não dedique o seu tempo. Bom, a gente recentemente promoveu uma renda extra passiva para algumas alunas. Eu lancei esse primeiro livro e lancei um segundo, que cada capítulo foi uma aluna de mentoria que escreveu. Bacana. Então, elas que compram a reposição de livros, elas vendem e elas vão divulgando para as próprias clientes, para outras amigas artesãs. Então, assim, ela divulga, ela tem esse trabalho, mas assim, o livro tá ali. Fantástico. Mesmo que ela, né, não precise divulgar, às vezes ela coloca um anúncio para rodar, ele pode ser vendido todos os dias. É uma renda extra passiva. Sim, Perfeito. já tá pronto e aí taca ali pau. O que você queria falar, Caíto? Não, tranquilo. Muito bom. Eu também coloquei aqui, ó, porque a gente falou sobre o comportamento das pessoas. A gente sabe a teoria, queridona, mas na hora que chega na prática, a gente dá uma sambadinha. Fala assim, não, mas eu mereço. Simone, eu trabalhei tanto. Será que eu não posso comprar uma blusinha? Eu mereço. Aquela Carmen Stephens, entendeu? Entendeu? Aquele blazer de outra cor que eu não tenho. Como é que é esse negócio de merecimento? O salário do mês, né? Quando vai o salário todo do mês e se foi a Estou blusinha... devendo. Estou devendo. Então... Como é que é isso de merecimento e dinheiro? Nossa. Então, tem um limiar aí, né? Entre essas nossas frases que a gente adora repetir. Eu vou dizer assim, o nosso discurso, né, Thalita? Sim. Porque nós temos um discurso muito bonito. O que é mais interessante é que, como nós não fomos programados nem para poupar e nem para planejar, qual é a nossa tendência? É justificar os nossos gastos. Então, se você vai ter que começar a fazer uma avaliação da seguinte maneira. Isso, de fato, porque assim, a maioria ensina, né? Os especialistas eles falam, não, mas então pensa, é necessário? Não é só isso. Porque se nós perguntarmos assim, é necessário? Eu vou dizer para você que se você fizer uma lista de coisas necessárias, você vai ter aí compras para você fazer até o final do ano sem minha parar. dá uma enciclopédia, querida. Eu separo pela letra, A até Z. De A a Z, mais ou menos assim. Então, não é só isso, Sim. entende? Então, nós temos que olhar para aquilo que, de fato, é prioritário. Sabe como é que eu consigo... Como é que eu consigo fazer essa dosagem? Eu penso assim, eu preciso comprar esse copo. Tenho que comprar esse copo hoje compro, tenho que comprar, tô atrás, aí o que eu faço? Eu seguro um pouco, passo 1 ou 2 dias. Perfeito. E vejo se essa necessidade ainda permanece. Preciso agora mesmo, né? Eu posso esperar mais um pouco? Ela é prioritária nesse momento. Isso. Aí eu começo a ver. Aí daqui a 2 dias eu percebo que ela já não é mais o meu foco, tão importante como era naquele momento. Perfeito. E aí eu vejo que eu tenho como racionalizar. Isso. Por isso que eu não compro nada por impulso. Nada mesmo. Isso. Eu preciso comprar uma coisa, sei lá, imagina, um micro-ondas que quebre lá em casa. Caíto só bate aí lá, só vai sair para comprar se tiver 3 orçamentos na mão. Isso. E ele vê se aquele produto... de conscienciosidade. Sim. Não é o mais barato, não precisa ser o mais barato, mas é aquele que tem a utilidade que é necessário, que tem um custo-benefício que vai durar. Porque tem coisa que a gente compra mais barato que também é o barato que sai caro, né? Aquele que não dura. Então, ele é muito racional, consciente no processo. Né? Sim. Isso tem relação com o alto nível de conscienciosidade financeira. Né? Porque a pessoa planeja. Então, eu acho muito interessante essa estratégia que você colocou de não comprar na hora. Né? Você olha e você sente, dá uma volta. Mesmo que você esteja no shopping, porque, veja, a energia do shopping, ela engole a pessoa. Menino, né? É uma energia que engole a pessoa. Então, você sabe o espírito de rica. Então, você falou, hoje eu vou acabar com o meu cartão. E se deixar, você sai...
numa sem nada, vibe, né? Que a devendo. energia... Exatamente. Não, mas é nem sem nada. eu te confesso que eu tenho uma fraqueza. Qual é a conta nesse episódio? Olha, tem quantas semanas? Umas 3? Eu tenho uma que ele fraqueza. faz stories sobre isso. Essa é a hora. Você Eu que tenho é uma fraqueza. espectadora dos stories vai pegar agora. Eu amo fazer mercado. Olha! E eu faço o mercado todos os dias. E tá relacionada a prazer. Então, ó, liberação Prazer. de dopamina que faz com que você sinta prazer nessa atividade. Aí nós, No ato. Ó, aí nós temos que ficar alerta, Thalita. Simone, Deus, eu vou. Mas assim, Eu não é que perdoo, eu... porque Não é que minha eu... fragilidade é em tantas áreas. Eu falo, fica com o supermercado. Eu fico com o restante. Não é que eu compro muita coisa, mas eu tenho a necessidade de ir pra lá porque eu passo por aquelas gôndolas, eu olho, aí eu pego um negócio, eu olho, confiro com o outro, aí fico analisando. A marca. É toda uma... Eu E ele passo- faz stories. Tipo, Entendi. quase todo dia no supermercado. Então já virou meio que um storytelling ali nas redes. E eu fico ali, sabe? E eu fico falando, pergunta minha esposa quanto que custa um feijão, ela não sabe. Eu não faço Eu também não sei, supermercado. Thalita, olha. Eu tô sozinha. Tchan, tchan, tchan. E eu Muito bom. eu tenho essa noção, então é bem legal. E eu fico brincando com as meninas, a gente fica mandando mensagem pra mim. Como é que você fala sobre precificação, não sei o quê? Você tá todo dia comprando, mas é uma questão mais, assim, emocional mesmo, sabe? Eu vou tal. Não é que eu vou sempre. E não entulha, né? A casa não fica lotada de coisa. Não, a gente brinca, É porque diz que ele eu não tenho- faz o mercadão igual todo mundo eu faz. fico brincando e que eu fico, vai... não tenho onde guardar. Tem sim, mas é porque eu sempre vou tal, e vou comprar alguma coisa, vejo, volto, aí, pô, ficou faltando uma coisa, aí deixa pra comprar no outro dia. Mas eu fico brincando sobre aquela coisa. Entendi. Mas é assim, eu vejo que isso pode ser transferido para também diversas outras coisas. Exatamente, porque à medida que você está fazendo isso, você está fazendo comparações de preços. Sim, sim. Isso é importantíssimo. Sim, sim. Né? Porque como é que nós vamos fazer... Vamos pegar assim, a questão do nosso salário do mês. Você tem lá um valor X no mês. Você precisa adequar aquilo às suas necessidades. A questão de mercado, assim, uma média de mercado, né, que é colocada pelos planejadores financeiros, a média é R$600 por pessoa. Então, se nós somos em 3 em casa, R$1.800 deveria ser o máximo do nosso supermercado, né? Se nós somos em 4, aí você multiplica E que de não novo reflete a por realidade 600. geral, né? Nesse momento, eu vou dizer para você que é muito mais sério fazer essa avaliação que você está colocando, porque tudo aumentou exageradamente, principalmente a questão alimentar. Sim. Então, a grande maioria dos problemas de falta de dinheiro na família, onde é o ponto? Supermercado. Então, é seríssimo fazer esse acompanhamento, porque nós temos a chance de fazer uma correção mais Perfeito. rápida nessa área do supermercado. E como eu trabalhei como promotor de vendas, né, de uma grande indústria e depois eu passei a ser vendedor, supervisor, etc., nada que você entra no mercado ali é por acaso. Tudo está atrativo, tudo né? aquilo ali foi feito para que fique no seu campo de visão, para que possa... Eu sempre brinquei com isso e sempre digo para as minhas, nunca faça mercado de estômago vazio, porque interfere diretamente no que você vai comprar. Então, às vezes é uma coisa quando as minhas vão para o armarinho. Nunca vá para o armarinho sem uma listazinha daquilo que você vai comprar, porque o armarinho também foi preparado para que seja de uma forma muito atrativa e você possa comprar aquilo. Isso aqui, vou usar isso aqui em algum momento da minha vida. Aí você leva. E aí você vai. Promoção do botão específica. Aí você vai comprar o botão. A linha que saiu, a linha... Aí quando você vê... Mas o armarinho, nós somos responsáveis pela mudança. Porque assim, eu comecei o artesanato em 2015. As artesãs de 2015, elas mediam. Eu falo isso porque eu vivenciei e várias outras caíam no mesmo erro que eu. É como se o sucesso da gente fosse medido pelo ateliê que você tem em casa. Isso. E aí aquelas linhas estética, todas, né? Coloridas, arrumadas. Eu que trabalhava com feltro, né? Colocar assim quase que uma exposição ali para as pessoas verem. Em redes sociais você mostra muito o seu lugar de trabalho. Ali. E aí eu tinha 20 tesouras, uma de cada cor. Eu tinha feltro assim que eu podia passar 10 anos sem ver armarinho, que eu não ia me acabar. Então assim, eu fui acumulando e na minha cabeça aquilo era prazeroso, mas aquilo era reflexo do meu sucesso. Só que dinheiro não tinha nenhum na conta. Porque o dinheiro estava todo indo para isso.
capital E aí, quando eu imobilizado, né? precisava investir numa coisa Não que tinha. ia me trazer retorno, eu não tinha. Isso. Então, É você tem que ter idealização. estoque, né? Exatamente. Você tem que ter estoque, mas não é esse absurdo. E aí, a gente veio... Não sei se os armarinhos gostam muito da gente nesse sentido, né? Mas Caíto, principalmente, veio trazendo fazendo um trabalho de conscientização. Bacana. Porque Bacana. isso não representa, muito pelo contrário, na hora que você precisa. Perfeito. Né? Um dinheiro para pagar uma conta, um dinheiro para fazer um investimento, para você, para sua família. Não tem, porque tá ali todo Simone, estocado. Você eu investiu- levei 2 anos para desovar O meu. o estoque dele. 2 anos. Então, agora você também, eu quero voltar num assunto aqui que você falou, da questão da organização dos supermercados. Tem um capítulo no meu livro que eu falo de nude financeiro. Não sei se você chegar a olhar, né? Nude. O que é o nude financeiro? O nude financeiro, ele é um cutucão, né? A representação de nude é cutucão. Cutucão para quê? Para ajudar você que não sabe poupar, conseguir poupar. Então, um exemplo de nude, por exemplo, os supermercados faz isso. Eles colocam aqueles produtos que eles querem que você consuma mais, por primeiro, e deixam as coisas mais saudáveis, as coisas menos... que saem mesmo lá por trás, né? Sim. Então, o que acontece? A gente vai comprando o que está na frente, Sim. né? Se você deixa para trás. Então, isso é um nude, é você ajudar as pessoas a fazerem escolhas através de cutucões, né? Sem você interferir nas escolhas delas, mas você deixa disponível, então, as frutas mais na frente. Ou alimentos saudáveis mais na frente. Como é que isso funciona na questão do dinheiro, por exemplo? Você tem dificuldade de poupar. Então, você pode fazer um acordo com a empresa que você trabalha, por exemplo, né? Você vai receber um aumento lá de R$200, você pede que 100 ou aqueles 200 não venha para a tua conta, que você já vai direto para uma conta poupança, que você nem veja. Isso é um nude, né? Então, nós temos que... Aquela pessoa que não consegue, de fato, poupar, ela precisa encontrar alternativas que ajude ela a conseguir. Sim. E aí ela pode criar nudes. Outro exemplo, de repente, o casal, né? Um não é muito bom com dinheiro, mas o outro é. Então, tá. Então, você cuida do dinheiro. Sim. Né? Então, você vai fazer isso com o dinheiro. Você não. Então, você falou da questão do supermercado, né? Que ele que faz... Eu também não faço supermercado. Quem faz supermercado é o meu marido. Né? Então, assim, ele também tem as estratégias dele, a maneira dele de lidar com essa habilidade. Então, isso tudo são nudes que nós precisamos para que a gente consiga, de fato, se organizar para o dinheiro. Porque eu era uma pessoa consumista, né? Eu não... Então, tem jeito para todo mundo, gente. Vou sair daqui feliz da vida. Porque, olha, eu coloquei uma caixinha de perguntas... antes da gente começar, e falou assim, minha amiga artesã, manda a sua dúvida, o que você quer que pergunte? E foi unânime. Tinha uma ou outra, assim, falando de algum outro assunto, mas é assim, Thalita, o dinheiro entra, Isso. mas some. Isso. Menina, mas corre léguas de mim. Toda vez que eu procuro, não tem nada. E por que isso acontece, Thalita? Porque as pessoas não se planejam. Isso. Olha só, por que a gente não vê o dinheiro que entra e não vê o dinheiro que sai? Às vezes, a gente pode levar um susto para melhor. Você fazer a organização financeira, você vai dizer, nossa, mas eu ganho muito dinheiro. Sim. O que eu estou fazendo com tudo isso? A organização, o planejamento. Agora, não é o planejamento, porque assim, tem muito mito em relação à planilha. Eu não gosto de fazer planilha. Veja bem, planejamento é para você se sentir bem. Sim. E ele tem que ser funcional para você. Tem milhares de tipos de planilhas, desde a mais simples à mais complexa. Às vezes, você não precisa nem usar planilha. Você pode usar um caderno. Eu tenho um casal que eu atendi em 2005. Ele era médico e ela era psicóloga. Eles ganhavam muito, mas milhões. E eles começaram a fazer a organização de vida financeira deles com um caderno, comigo, entende? Então, o que importa é que seja funcional. Perfeito. Não é o mais tecnológico? Não é o mais tecnológico, mas funciona para você? Ok, funciona para você. Agora, não planejar é como você estar de frente ao precipício, porque é uma questão de tempo. Sim. Chega uma hora que você vai ser empurrado e aí você não tem mais o que fazer. O Caíto ama o tal do fluxo de caixa, eu né, regravei Caíto? ontem, regravei ontem as aulas do fluxo de caixa. Perfeito. E eu digo para ela que o fluxo de caixa é o planejamento que vai ter de médio a longo prazo. Porque no fluxo de caixa ali você tem as planilhas, que você pode usar uma planilha eletrônica ou até mesmo uma folha de papel.
mas ela é um reflexo dos seus hábitos. Isso. E quando... Eu me lembro que um dos exercícios que eu faço com as meninas é que ela lance tudo nessa planilha. Isso. Pessoal e da empresa. Aí, eu sei que uma das meninas falou assim, mas eu perguntei para um rapaz, ele falou que não era, é só... Eu falei, não, entenda. Qual é a ideia de lançar o pessoal e da empresa? É para que você possa tirar daquele pessoal o valor. Isso. O teu salário. O seu salário. Você precisa se pagar. Precisa se pagar. Isso. Então, você vai lançar tudo ali e depois você vai identificar o que é pessoal e o que é da empresa. E você vai mensurar aquele seu salário. Perfeito. Então, é um exercício que você pode fazer. E olha, você está trazendo uma coisa que quebra paradigmas, viu? Porque assim, geralmente os planejadores, eles querem trabalhar essa separatividade. Não necessariamente que precise ser feito dessa maneira. Sim. Porque ela pode ser funcional, porque se ela for visível, numa mesma planilha você pode organizar as coisas da mesma maneira. Não quer dizer que de fato tenha que ser separado. Sim. Agora, um ponto importante aí que eu acho que você está ressaltando e que vale a pena a gente compartilhar é essa questão de que no momento que você planeja, você forma um campo. A gente precisa entender isso. Então, veja bem, tudo na nossa vida é energia, certo? Tudo é energia. Dinheiro também é uma energia que vem e vai, no entanto que nós quase nunca temos dinheiro na mão. E você está lá com a tua conta e se você for olhar, não tem dinheiro na conta ou tem lá 5 mil reais, mas não está lá os 5 mil reais se você for lá. Não é essa energia de vem e vai? Está o tempo todo, a gente está lidando com isso. Então, na hora que você faz um planejamento financeiro, parece que você estanca, entende? Você vai começar dali para frente. Só que daí o que acontece? Como nós não somos habituados a planejar, nós vamos recair. Então, você constrói um planejamento e você diz, não, eu tenho que caminhar dentro dessa rota. Passa um mês, no segundo mês você já não quer muito fazer o planejamento e você já esbarra, volta no erro. Não faz mal. O erro é você continuar no erro e não voltar mais para o planejamento. Nós temos que voltar para o planejamento e dizer de novo, vamos lá. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a fixar sinapses. Sim. Nós não vamos na primeira vez, vou planejar uma vez, pronto, aprendi, mudou minha vida. Não é assim que funciona. E vai exigir a disciplina que é construída no longo do tempo, né? Exatamente. Então, nós vamos ter que quando ela me conheceu, suar a camisa. Quando ela me conheceu, ela achou estranho porque eu recortava as coisas que eu queria e colocava O mural dos o mural dos sonhos. sonhos, né? Ela achava estranho. Muito bom, Thalita. E aí eu falei, isso aqui são os meus sonhos. Não, me Eu quero. levou pra concessionária pra eu ver qual era o carro que eu gostaria de comprar em não sei quantos anos e que eu tinha que ver. E eu falava, não quero porque eu vou ficar nervosa querendo agora. Ele, não, isso vai te abastecer. Ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. Aí foi que eu fui... Ai, agora eu entendi porque aquele dia você me levou lá. Sim. E é um exercício mental. Isso. Claro. Porque, de fato, é combustível para você ir conquistar. E digo mais, o planejamento eu não faço. É ele quem cuida da nossa casa. Mas eu entendo que uma vez o planejamento feito, você também evita esses gastos que são banais. Eu digo banais porque a gente gasta dinheiro com muita bobagem também, infelizmente, Isso. né? É o iFood, ou é uma saidinha dessa e vai numa loja. Ah, mas é só de R$1,99 ou R$10. Isso. Compra coisa que não tem nem sentido só para Exatamente. entulhar. Então, eu acho que o planejamento em si, ele também cria uma barreira para você não... Ele segura essa sangria, né, que acontece de você ir gastando com bobagem, né? Sim, ele tem essa contribuição e também você tocou num ponto assim, que é a questão de quantidade de dinheiro. Será que é quantidade ou será que é percentual? Eu gosto muito disso, né? Eu sempre dou um exemplo assim que a gente precisa de uma caixinha de leite. Quanto é que tá uma caixinha de leite aqui? Vamos pedir pro Caíto, né? O senhor do mercado. Depende, mas Da marca. hoje você encontra de R$7,50, R$6,50 uma caixinha de leite. Na marca que Então, você... a marca- Tem uns mais baratos. É mais mas- barato, é. Então, veja, vamos imaginar que ele seja cinco reais para arredondar, né? R$5. R$5 uma caixinha de leite. Você vai para o mercado comprar uma caixinha de R$5. Você chega lá, olha, você saiu com o propósito de comprar a caixinha de leite. Você chega lá, você passa no caixa e você vê um pirulito de R$2,50. Qual é a tua tendência? Gastar 50% a mais do que você se propôs quando saiu de casa. Aí é que está o nosso vício, o nosso mau hábito. Porque a pessoa vai pensar, não, a Simone, para, é R$2,50. R$2,50. Não é o caso.
O caso é quanto que você fura o seu planejamento para que você tenha as coisinhas, como você falou, aquele cânulo, né? Que vai tirando R$1, R$2, R$5, R$50. E aquilo passa a ser um hábito que você, onde for, você não consegue só focar naquilo que você Você já viu um meme que tem? Eu vi esses dias, era pra ter feito um print. Tem um bichinho assim na frente do computador e ele, mas eu só passei no cartão coisa de R$2,50, a fatura tem R$2.500, R$2.500. Que negócio é esse? E agora, como é que eu explico isso? Muito Porque, né, bom. você vai de pouquinho, de pouquinho, quando vê o pouquinho, virou. Porque Porque você acostuma. E quando você acostuma, você não vê. Né? Então, é aquele mecanismo que você não vê. E aí tem relação com aquilo que você falou anteriormente também, na questão do nosso modelo mental, da mente rica e da mente pobre. Porque o que acontece? A mente rica, você veja, ela sempre constrói sinapse, ela constrói um programa para ela que ela não... dificilmente ela vai perder dinheiro. É de prosperidade, De prosperidade. né? E se ela perder dinheiro, não vai fazer falta para ela, porque logo ela reconstrói, entende? Porque o programa dela é atrator. Então, nós temos que construir um programa mental que seja atrator do dinheiro, que seja próspero. Sim. Agora, a mente pobre, né? Quando você realmente permite que aquilo... você gasta em qualquer bobagem, compre um monte de pendurico, né? Porque a gente já sai de casa pensando, o que eu vou comprar hoje? O que eu vou gastar? Ou você vai comprar o vestido, você quer o vestido, você quer o sapato, você quer o colar, você quer o brinco, você não aceita olhar para aquilo que é o necessário, né? Não é nem o necessário, é o prioritário. Não vou falar mais necessário, porque necessário é tudo, né? O necessário é aquela enciclopédia, você já sacou. É o que prioridade, Isso aí, entendeu? Isso aí. Muito bom. Não, Esse assunto eu vim numa pegada, na hora que eu entrei no curso de economia, lá a gente estuda muitas coisas dentro da área econômica, social também. Tá? Tem uma área muito humanizada dentro do curso de economia, que você vai estudar as famílias, etc. E tal. E eu me lembro uma certa vez que eu só dinheiro, preciso ficar rico, preciso chegar no meu milhão, e aquela coisa toda, e os professores falaram assim, olha, vai chegar um momento da sua vida que o lazer vai priorizar o dinheiro. Eu falei, não, jamais. Para mim é o dinheiro, depois o lazer. E isso foi numa pegada, Simone, muito tempo, porque eu cheguei aos meus 30 anos como planejado, meu apartamento, o meu carro e o meu milhão. Mas que eu acho, Simone, só para também trazer contexto, que tem a ver com o lugar que ele veio. Porque como ele teve pais que tinham muito dinheiro, muito. Entendi. Né, Caíto? Tinham muito. E aí, em determinado momento, não tinham mais isso tudo. Então, talvez, né, pode ter sido isso que tenha ficado de registro, de que ele não quis, né, viver esse momento de escassez. Então, ele tinha sempre essa preocupação de fazer, de poupar, para não viver o que ele, de repente, viveu. É interessante o que você está trazendo, porque assim, o nosso mecanismo, ele funciona da seguinte maneira, mais ou menos, né? Vou colocar entre aspas, porque a questão comportamental, a tendência dela é ser previsível, né? Mas nem sempre ela é. Mas, por exemplo, quando você é filho de pai alcoólatra, se é filho de pai alcoólatra, qual é a tua tendência? Ou é você ser alcoólatra, ou você ir para o outro Pegar extremo rejeição, e pegar a rejeição do alcoolismo, né? A mesma coisa com dinheiro. Então, você vai ver pessoas na família gastando muito, sofrendo por aquilo, passando aquela dificuldade, passando aquele cenário todo. Qual é a tua tendência? Ou fazer igual, ou você vai lá para outro extremo. Então, veja, quando você vai fazer uma mudança de qualquer condição de mindset, ou de escassez, ou de você aprender a economizar, ou de você aprender a abrir mão do materialismo, seja qual for a mudança que você for fazer, de início, você vai lá para o extremo. Então, você vai dizer, então eu não posso mais gastar nada. Aí a pessoa diz, mas isso é ruim. No início, não é. É ruim se você sustentar um padrão mesquinho, porque daí você acha que nada pode ser adquirido e aí perde o sentido, porque o dinheiro ele tem que ir e vir, de fato, com leveza, né? Porque ele faz parte da nossa vida, ele é um recurso para a nossa vida. Ele não é o fim, ele é o meio de subsistência. Agora, se você fizer isso, né, de ir lá para o extremo e devagar você conseguir corrigir a tua personalidade,
chega um momento que você entende como lidar com ele. E aquilo solta, aí você relaxa. E saudável. Isso, saudável. Hoje ele tá nessa fase. Exatamente, ó, não é nem sofrimento e não é nem escassez. Quer dizer, eu lido com isso porque isso faz parte da minha existência e tem um sentido para mim. Quer dizer, mudou completamente. Eu me lembro que eu estava com um restaurante japonês, eu estava com o meu curso, né, com outras unidades, eu tinha uma clínica de podologia, eu estava administrando as 2 academias de balé, e meu filho tinha acabado de nascer e eu tinha 1 semana sem ver meu filho, morando na mesma casa. Então, assim, eu comecei a perceber que... Aí eu comprei uma televisão, que o meu sonho era comprar uma televisão bacana, botei na sala e tinha quase um mês que eu não estava ligando a televisão. Olha aí. Então eu comecei a perceber que aquilo não estava valendo mais a pena. Perfeito. Eu falei com ela. Tinha algo por trás ali. Tinha que isso. Tinha. Aquilo precisa ser alinhado. Aquele vício, aquela bagagem que eu estava trazendo emocional, precisava tinha uma carga ali, né? Isso, precisa ser administrado aquilo de uma forma mais adequada. E hoje eu me vejo numa situação em que eu posso, claro, eu não falei para ela, não vou abrir a mão para comprar, não. Não, dinheiro não aceita desaforo. Cair, tu não gasta à toa, não. Não. Ó, a questão da conscienciosidade financeira, a pessoa conscienciosa, se nós falarmos de uma maneira didática, qual é o máximo da pessoa conscienciosa? É aquela que não cai fora do planejamento. Mas aí você falou uma coisa anterior também, Thalita, que eu achei bem legal. Quando você se planeja, você pode fazer tudo o que você quiser. Perfeito. Não é? Porque assim, ó, não é que você não vai mais gastar nada, parece chato. Não. É maravilhoso, porque você vai direcionar o dinheiro que você vai para o lazer, vai direcionar o dinheiro que você vai para responsabilidade. E planeja viagem. Para as viagens. Quer dizer, você tem como... E você vai sem culpa. Sim. Porque aí você sabe que aquele dinheiro é para aquilo. Ela sentiu isso, Simone, ela viu isso. Ela sentiu isso no dia que nós planejamos para ir para Gramado. Certo. E aí eu já vinha planejando... Já era de anos, mas, né? A gente não tinha sentado para fazer o planejamento. Eu comecei a planejar 6 meses essa viagem. Perfeito. Por quê? Porque eu percebi que toda vez que eu ia viajar, eu ficava com aquela preocupação de gastar. Não, estou gastando demais, não sei o quê. E eu ficava com aquela sensação, sabe, de culpa. De culpa. Né? E eu falei, não quero ficar com a sensação de culpa. Isso. Então, eu programei 6 meses essa viagem, juntei, eu poupei um determinado dinheiro. Perfeito. E para que eu pudesse viajar e não teria nenhum processo de culpa se eu ia comprar um chocolate que custava X valor. Isso. Ela percebeu. Ou vai no restaurante e você quer usufruir Justamente, daquela culinária. sim. De abrir Sem se privar. De abrir né, o cardápio e ver aquele que é mais barato. Não, se eu quero comer aquele, eu vou comer porque eu me planejei para aquele ali. Isso. Entende? Então, olha a diferença. Não é? Aí o pessoal, ela me vende uma ideia que eu sou canguinha. Eu não sou canguinha. Não, é porque eu levo uma pitada de hábito, humor. né? É uma coisa... As alunas ficam dizendo, Caíta é mão fechada. Não sou Não, mão só falo que você dá tchau assim. Não. Só assim. Só atravessa o rio, né? Com a farinha seca. Exatamente. Mas ele não é. Não é não. Não, agora olha só. Isso é alto nível de conscienciosidade. Eu sou um pouquinho parecida com você. Sim. Né? A questão da conscienciosidade, para mim, hoje ela é algo natural. Sim. Então, como eu fui muito consumista, eu tive que aprender com os meus erros. Né? Então, eu tive que ir corrigindo esses hábitos. Eu não sabia ir para a loja e comprar uma peça de roupa ou comprar a roupa que eu estava precisando naquele momento. Eu não sabia fazer isso. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. E assumir os nossos erros. Porque, senão, veja bem, qual é o primeiro passo para você começar a lidar bem com o seu dinheiro? É admitir qual é o teu modus operandi. Como é que você lida com o dinheiro agora, hoje, aqui. Sim. Que aí você tem condições de fazer essa correção. Eu fico entendendo que Thalita não tem, Simone. Ela não tem nenhum apego ao dinheiro. Não, é que eu sei que você tá no controle e eu tô... Ela não tem né? apego ao dinheiro. Minha cabeça tá pensando Às em vezes fazer eu mais, saio- ele cuida. Eu quero Às fazer vezes mais. eu saio e falo assim, vou à forra. Aí fui comprar roupa e aí eu fico chateado com ela. Você gastou dinheiro tal, agora é minha vez de gastar, eu vou. Aí Ele eu vou não gasta! Aí
Aí vou comprar um monte de coisa, aí já deu uns 3 mil reais de roupa. Eu falei, não, isso aqui não precisa mais. Ele veste. Já eliminou, gastou de lá pra cá, né? Não, ele veste várias, eu vou Compensou. ajudando a escolher. Aí eu falo, pronto, tá dentro do que você disse que ia ganhar. Ele, não, essa que eu não vou levar, não. Depois eu compro. E não volta. Interessante. Tem uma cabeça já pra... Agora, você sabe, a gente tá falando disso tudo e as meninas estão nos comentários. Mas a realidade de muitas não é só o poupar. E aquela pessoa que tá em dívidas? Ótimo. Porque é uma coisa que hoje é muito, não era pra ser, mas é muito comum. Imagine quantas pessoas negativadas nós temos nesse país, né? Bastante. Então, o que eu faço? Como é que eu começo essa mudança? Porque nesse momento parece que assim, você quer colocar o pescoço pra fora, mas não consegue. Você tá, né, com a lama acima da cabeça. Então, o que fazer para quem tá nesse cenário de dívidas? E tem uma pergunta sobre isso da dívida, que pergunta, ele tem no final do livro, tem assim, você acha, não sei se era saudável ou correto, cortar... Tem umas perguntas aqui no final. Cortar o crédito de uma pessoa endividada, aí sim... Muito bom. Pra saber sua consciência. É, muito boa essa pergunta, porque a questão das dívidas, ela gera... Eu até entendo, assim, que porque a dívida ela é um sentimento, né? A gente fica pensando, o que é dívida? Dívida é um sentimento. A pessoa endividada, ela não fica em paz. Sim. Porque ela sabe que ela tem aquilo. Salvo as exceções, né? Que tem pessoas que desliga. gastam e faz de conta que nem vê. Tem isso Finge também, que tem não de existe. tudo. Tem Mas eu também. vi que tem uma pesquisa gigante. Eu só não peguei dados, uma pena. Caíto saiu com o seu livro e saiu com meus papeizinhos dentro, eu não anotei. Mas que tem muitas pessoas que fazem exatamente isso. Não lida. Não é que é como eu lido. Não lida. Isso. Finge que não existe. Isso. Não abre nem a conta do banco porque prefere não ver e toca o barco. Ó, dentro das pesquisas, qual é o comportamento mais crítico, né? Porque estudando o comportamento humano financeiro, qual é o comportamento mais crítico das pessoas, o mais difícil? A pessoa querer registrar, porque daí ela vai ter que olhar. Ela vai ter que saber. É. Entende? Ela vai ter que olhar. Então, ela não quer ver o que ela está fazendo porque ela quer continuar gastando. Sim. Então, a tendência é ela não querer olhar. Então, o que acontece? A questão da dívida... A dívida, ela pode ser perfeitamente organizada. Quando ela é organizada, quando ela é planejada, você se tranquiliza, porque você não vai ter que pagar a dívida tudo numa vez. Eu acho que essa é a maior angústia das pessoas. Ela imaginar que ela tem que sair daquele gargalo de uma vez por todas, né? E ela não ter a paciência, porque veja bem, às vezes nós estamos num gargalo que nós vamos levar 3, 4, 5, 10 anos para sair. E está tudo bem, desde que você esteja lúcido em relação a você querer corrigir os teus hábitos equivocados, teus hábitos errados, né? Entendi. Então, se for para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, para você corrigir as tuas dívidas, desde que elas estejam planejadas, você vai ter que viver e viver de uma maneira sadia. Claro que você não vai, por exemplo, marcar uma viagem para a praia se você está com dívidas, né? Muitas dívidas. Você não vai viajar para curtir, para se divertir com pendências com outras pessoas. Com certeza. Então, isso acaba gerando um desconforto muito grande e não é nem ético você fazer Sim, isso. Sim. perfeito. Mas você também não pode ficar trancado dentro de casa, não comer bem, não curtir, não poder comprar nada, não poder fazer nada, porque isso vai te levar para um processo bastante depressivo. Sim. Né? Então, não é o ideal. Então, o que fazer? Ser escravizado, né? É ser escravizado, porque aí é ser escravizado pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Né? Então, aí está errado também. Então, a ideia é que você faça uma organização de maneira que você organize uma parcela para pagamento das dívidas que caiba no seu planejamento financeiro. Então, você está lá com o planejamento mensal, né? Você sabe que você vai gastar 5 mil reais no mês, entra 5 mil, vai gastar 5 mil. Desses 5 mil, você vai ter que gerar recurso ou uma renda extra ou fazer cortes e reduções para que caiba ali uma parte de uma parcela para as dívidas. Então, não é pagar tudo de uma vez. Você vai reeducar você e, aos poucos, você vai sanando as suas dívidas. Agora, tem também essa questão do gargalo que você tocou, Thalita. Veja bem, das dívidas, né? Nós temos aí 3 tipos de gargalo que uma pessoa pode entrar quando ela estiver endividada. Então, o primeiro gargalo é se ela estiver no mega gargalo, que é aquela quando ela tem dívidas. Então, veja, quando ela tem dívidas, ela está imersa num mega gargalo. Aquilo ela vai ter que suar um pouquinho mais para ela fazer essa virada financeira.
Quando ela está no maxi gargalo, veja que diminuiu um pouquinho. Ela não tem dívida, mas ela só ganha para sobreviver. Então, não tem mais, não tem menos. Não tem sobra. Se ela não tem sobra, a minha pergunta é como é que ela vai cumprir um propósito de vida? Não dá. Qualquer coisinha que ela fizer a mais, gastou, entrou em dívida. Então, é risco. Não devemos também ficar no maxi gargalo. Aí nós temos o terceiro gargalo, que é o mini gargalo, que ele tem relação com a pessoa que ainda não conquistou a liberdade financeira. Então, veja bem, ela ainda depende do dinheiro. Então, as pessoas dizem assim, não, eu não tenho dívida, Simone, eu tenho até dinheiro investido. Tudo bem, você pode ter dinheiro investido. Mas você já parou para pensar que ainda é um gargalo e você ainda depende do dinheiro? Porque se você não trabalhar, você sobrevive sem o teu trabalho hoje? Quanto tempo? Então, o mini gargalo, ele ainda assombra grande maioria da população. Sem contar que os endividados hoje passam de 80% da população. E a pandemia veio, acho que trouxe também aumentou muito, porque quantas pessoas que perderam o emprego, né? Exatamente. Muita empresa que fechou. E eu digo para as minhas as alunas, né? Vai estar essa semana já, até sexta-feira, eu acredito, disponível essas aulas que eu regravei ontem. Então, eu acho que o fluxo e as planilhas que eu ensinei, né? Eu acredito que vai ser de muita importância para você ter essa noção de endividamento. Perfeito. Porque lá no último módulo que eu tenho lá, eu falo sobre a parte do planejamento de caixa. Certo. E esse planejamento de caixa justamente é analisar como é que está o meu poder de compra e de endividamento. Perfeito. Para que você possa saber e fazer os ajustes necessários. De repente você está com fornecedores a pagar naquele período, mas você não tem vendas naquele período. Então, você vai ficar em dívida. Vulnerável. Justamente. Então, eu acho que essa é a ideia. Então, para as meninas que estão assistindo a gente, que são artesãs, eu acho que o fluxo de caixa, ele vem para poder trazer tudo que você acabou de falar. Esse planejamento, saber como fazer, como mexer, saber realmente como é que está a sua vida financeira, da sua empresa. Eu acho que é fundamental. E também tem essa questão de você parar para pensar o seguinte, qual que é a direção que o nosso mercado vai? Pensar na economia do país. Qual é o direcionamento da nossa economia? Veja bem, como nós não sabemos e a tendência ela não é tão positiva, de modo geral, o que nós temos que fazer? Atuar na profilaxia. Então, o que eu entendo? As pessoas que olharem para o planejamento agora, saem na frente. Entende? Nós temos que sair na frente. Porque nós temos que pensar que nós estamos trabalhando na profilaxia. Sim. Se nós estamos com uma tendência de economia ruim, e é a tendência, nós temos que nos preparar para isso. E como é que nós vamos nos preparar para isso? Com planejamento, com organização, Perfeito. Olhando para o dinheiro, estudando o dinheiro, pensando um pouco mais no dinheiro de uma maneira sadia, não de uma maneira materialista. Sim. Abrindo mão daquele cunho materialista e olhando para o dinheiro como um sentido. Ele é um recurso que vai trazer um sentido na vida, que aí nós fazemos a relação com o propósito de vida. Você sabia que na internet tem a defesa do dinheiro? Não vi. Essa eu não vi. Muito legal. Porque você tem sempre... o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro destrói famílias, o dinheiro não sei o quê, não sei o quê. E aí tá o dinheiro... alguém, né, produziu a defesa do dinheiro. Ele se defendendo. Ele se pronunciando. Ele se pronunciando. Muito bom. E é muito legal, porque ele está dizendo ali as vantagens e ele, depois do que você termina de ler, você começa a olhar para ele diferente. Então, ele se defendendo como ser humano. Perfeito. Ficou bem legal. Depois as meninas vão pesquisa aí que você vai achar a defesa do dinheiro. E bacana também, ainda dentro desse mesmo raciocínio, a gente parar para pensar da seguinte maneira. Se eu é que construo o meu processo pessoal, porque veja bem, é você que a sua vida financeira ela está assim porque você constrói ela assim, certo? Nada diferente disso. É a lei da semeadura, né? É a lei da ação e reação, que é universal, que é isso que você está falando. Então, assim, se isso é um fato, então é você que muda, certo? Então, assim, a minha pergunta é, o que você está fazendo hoje que mantém a tua situação financeira atual desse jeito? Essa é a pergunta-chave, né? Quer dizer, quais são os comportamentos
Se não são comportamentos, o que está faltando? É um planejamento? Às vezes é você só estudar mais sobre o dinheiro, aprender sobre o dinheiro. Às vezes é você aprender a gerar recurso. Às vezes a pessoa, ela não sabe gerar. Você veja, ela sabe até planejar, ela se organiza, ela não gasta muito, mas ela gera pouco. Ela gera pouco dinheiro. E esse gerar pouco dinheiro vai te dar trabalho, porque vai chegar no final do mês, você não vai ter o resultado que você esperaria receber. Né? Então, isso também precisa ser observado. Caíto, você me dá uma licença, porque nós estamos já chegando no final do nosso episódio e eu quero fazer umas perguntas para nossa convidada no final. Marília Gabriela, de frente com Gabi, de frente com Thalita, querida. Antes de fazer essa pergunta... Mas eu posso encerrar então? Posso encerrar? Não, você vai ficar... Você quer sair? Não, vou sair não. Você queria levantar. Tchau, bater porta. Não, porque às vezes pode encerrar de falar, tá? Não, vocês vão finalizar ainda, fica tranquilo. Tá? Ela vai falar também do livro, porque deve ter um monte de amiga artesã louca para comprar o livro, porque para estudar, para se dedicar mais sobre esse assunto. E dizer que lá que eu fiquei muito emocionado lendo sua história. Né? Eu fiquei imaginando aquela garotinha de 5 anos. Né? E eu fui lendo e fui me emocionando ali porque eu consegui na sua leitura me transportar naquele momento ali e me tocou bastante ali, né? Então, até não sei se a Thalita vai perguntar sobre isso, mas foi naquele momento em que você pediu também o dinheiro, também se foi a sua mudança de chave. Então, é bem legal. Você pode deixar essa pergunta pra você fazer, claro. E quem aí quer Simone de novo no nosso podcast Viva da Sua Paixão, uma parte 2, já coloca nos comentários. Como adquirir o livro dela também, a gente vai falar. Agora, pergunta que não quer calar. O nome do podcast é Viva da Sua Paixão. Essa é a sua paixão? Essa é a minha paixão. E eu não tenho dúvida. E esse era um ponto que eu até queria colocar no início. Eu disse, em algum momento eu vou poder falar sobre isso, né? Porque, assim, eu entendo o que eu vim fazer nesse mundo, né? Quer dizer, eu vim ajudar pessoas a lidarem com o seu dinheiro. E isso é a minha paixão. Que lindo! E muda vidas isso, né? Muda vidas. E é importante a gente parar para pensar qual é o problema do mundo que nós queremos sanar, sabe? Então, assim, nós temos muitos problemas coletivos, problemas que são de modo geral mesmo. Então, quer dizer, o que você está ajudando nesse planeta? O que a sua empresa está contribuindo para a melhora do nosso planeta? Né? Então, hoje, para mim, é muito claro que eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Né? Então, eu estou vivendo a minha paixão, que é ajudar pessoas a lidarem bem com o dinheiro. Que lindo! E eu gosto porque não é tão comum. Toda vez que eu vejo alguém falar de dinheiro, às vezes é um homem. E aí, mulheres falando sobre dinheiro é uma coisa que me deixa muito feliz. E vamos lá. Olha, eu quero que você responda com sinceridade. As perguntas são difíceis. Simone, biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha, tô arrasada. Bolacha. Como assim, gente? Bolacha. Pra mim, tudo é biscoito. Tudo é biscoito. Eu não sei se é porque... Alô, Bahia. Não sei se na Bahia a gente tá errado, mas pra mim tudo é biscoito. Todinho ou Nescau? Olha, eu vou no Nescau, né? Muito bem. Coxinha, pela bundinha ou pela pontinha? Ai, complicou. Agora complicou. Eu tenho que raciocinar aí, né? Mas não é pegadinha, não. Não é pegadinha, não. Repete. Coxinha, pela pontinha ou pela bundinha? Pela pontinha. Vamos pela pontinha. É o caminho, concordo. Feijão por cima ou por baixo? Depende. Como assim, gente? Feijão por cima ou por baixo? Feijão por baixo. Que isso? Feijão por cima, gente, do arroz. Que é isso? Você prefere ser rica ou famosa? Rica. Claro! Milhões de vezes rica. Fina. Isso. Se você pudesse ficar invisível, o que você gostaria de observar? Se eu pudesse ficar invisível, eu gostaria de observar o que acontece nos bancos mundiais quando eles estão construindo as notas de dinheiro. Nossa, nunca pensei. Queria entender como é que isso de fato funciona. Arrasou. 1 ano de cadeia ou pra sempre com seu ex? Vamos ver, o meu marido deve estar assistindo o podcast, né? Então, beijo pra ele. Lógico que é 1 ano de cadeia. Sem pensar. E pra fechar, o que o dinheiro não compra, Simone? O dinheiro não compra o nosso propósito de vida. Ele não compra.
Então, ou você executa e realiza, ou você perdeu uma existência nessa vida. Fica aí a reflexão. Que bom que a gente aqui fala sobre viver da nossa paixão, né? Não é só o dinheiro, mas tudo. Quantas horas do dia a gente passa trabalhando? Imagina, né? Se dedicar a algo que não tem um sentido maior. E propósito, você também está servindo a outras pessoas. Exatamente. Quando é só para você, é só egoísmo. O propósito inclui outras pessoas, né? O egocentrismo, né? Porque, veja bem, você assistir às outras consciências, qual foi o papel que todos nós temos em comum? Nós todos nascemos por um motivo em comum: assistir os outros. Isso é comum. Ninguém veio para viver apenas a sua própria existência, né? Então, isso tem uma razão de ser. E aí tem a relação direta com o propósito de vida. Muito bom. Caíto, suas colocações finais. Venha mais vezes, né? Eu sei que o horário é meio complicado para você, mas apareça mais vezes no nosso podcast. Não, você precisa vir, mas tem que mudar esse horário. Tentar ver se consegue ajustar e aconteceu uma outra coisa também, aí combinou de dar certo e eu vim pra cá, porque pela manhã eu tô na universidade, né? Então fica complicado. Mas assim, eu tô muito feliz de estar conversando com a Simone, de poder falar um pouco sobre o livro. Achei que, como você falou, né? Eu sempre disse, me incomodou de uma forma muito positiva, porque... eu tinha uma visão muito mais fria sobre as coisas e eu comecei a perceber que essa é a tendência do momento. É que meu filho comece a analisar as coisas de um outro ponto de vista. Isso. E que não necessariamente seja o dinheiro como o seu foco principal e custe o que custar. Isso. Custe o que custar. Então, eu queria agradecer você e acho que volte, né? Que possa... Sim, as meninas já estão aqui, ó. Voltar. Com a voz suave de Simone, eu ficaria horas ouvindo sobre economia, sobre dinheiro. Parabéns, Thalita, pela escolha. Caíto, parabéns pela sua contribuição. Queremos parte 2. Acho que podemos ter outro podcast com Simone ensinando sobre planejamento financeiro. Olha a sugestão. Estão participativas. Isso é muito bom, porque é um assunto que, por mais que hoje você corra, em algum momento você vai ter que parar, se dedicar para ter uma vida mais suave, né? E não aquela angústia que, como você falou, dinheiro relacionado a sentimento. Quantas pessoas hoje, às vezes por causa de dívida ou por não saber lidar, vivem essa angústia, né? Exato. Porque, assim, de certa forma, é chato, né? Sim. Você falar sobre isso, planejar, é chato. É uma coisa que depende de você parar o que está fazendo, de você rabiscar. Às vezes as pessoas não querem parar para fazer aquilo. E se você não começar a perceber que é chato, mas é necessário, você vai conseguir... E vai ser chato no início. Depois você toma gosto, você vai entrando num processo mais automático, né? Ó, tem uma novidade chegando por aí. Meu livro, tem um outro livro que já está chegando por aí. Agora, o mês que vem já está chegando. Arrasou! Eu sou coautora, né? Mas já vamos já trazer, então, para falar do novo livro. Então, Vista-se para o Sucesso. Dá o título central. Já gostei. E aí tem um capítulo que eu escrevo sobre finanças para a mulher. Né? A exuberância... da mulher. Já achou já o próximo? Queridonas! Então, que tem relação com isso, né? Que eu falo muito dos mitos. Então, assim, também poderia ser, em algum outro momento, nós falarmos só dos mitos do dinheiro. Quais são os mitos relacionados ao dinheiro? São muitos. E dizer que planejar é chato é um mito, Caíto. A gente já começa sem querer começar. Isso. Porque, olha só, pensa comigo, o que é chato de fato? Chato é a pessoa ficar na dívida. Sim. Chato é ela não lidar bem com o dinheiro. Chato é ela ficar sem dinheiro. O restante... Dá pra levar fácil. Faz sentido. Sussa, entendeu? Simone, se alguém quiser comprar seu livro agora, nesse momento, onde é que vai? Conta tudo. Pode entrar pelo meu Instagram, simonezanella.oficial. Pode me solicitar pelo Instagram ou pela Shopcons. Ou tem a estante virtual, tem várias outras. Se digitar ali na internet, né? Conscienciosidade financeira já puxa várias opções de compra. Se não, pode entrar no meu Instagram e enviar uma mensagem para mim, já compra direto comigo. Gente, comprem. Vocês viram que até Caíto leu, que Caíto não... O meu livro até hoje eu acho que ele não leu. Mas ele disse que leu. Vamos acreditar. Mas ele já tá super apaixonado e interessado, não é verdade? Legal, muito bom. Eu acho que todo mundo tem que... E assim, no final tem as perguntas, acho que é bem bacana.
tem as perguntas que geram... Você gerou a pergunta para você mesmo. Isso, Eu achei, é proposital, eu achei né? muito legal aquilo ali. Isso. E aí eu fiquei falando assim, será que alguém fez pergunta? Mas é você mesmo que estimula aquilo tudo ali, né? Muito legal, gostei. Gostei. bom, Parabéns. Muito bom. Muito obrigada, quero agradecer. Também quero relembrar que o meu prefácio foi escrito pelo Gustavo Cerbasi, né? Um dos maiores representantes de Thalita finanças falou. no Brasil. Muito. Né? Então, assim, só para... Até porque você falou assim, eu tenho que... Você sabe quem... Não, eu falei, fala como eu falei. Você sabe quem escreveu o prefácio? Como assim? Gustavo Cerbasi. Vai pesquisar quem é Gustavo Cerbasi. Quem é? Aí ela foi lá e foi assistir um podcast dele. Eu Muito assisti, bom. porque a gente precisa ter essa curiosidade. Precisa ter essa curiosidade. Sabe? Sim. Mesmo que seja até hoje uma dificuldade, enfim. Tem que ter essa curiosidade de ir atrás. Exatamente. E tem que tornar natural, né, Thalita? Tornar as coisas naturais. Qualquer palavra, e eu também, se eu não conheço, se eu não sei, eu vou pesquisar o que é isso, o que não é. E outra coisa, só para relembrar, né, o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele foi tema do filme, né, Até que a Sorte Nos Separe, que é uma comédia sensacional, que Sim. também vale a pena assistir. Arrasou. Gente, já tem indicação para o final de semana. Simone, muito obrigada. Muito obrigada, Caíto, muito obrigada Thalita. pela participação Valeu. também. Obrigada, Caíto. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio número 46. E se você quiser assistir de novo, mandar para outras amigas, essa é a hora. Pega o link e compartilha. E a gente se vê no nosso próximo episódio.